Salve avantes, aeronautas! Sejam bem-vindos ao episódio piloto do programa Terra 53. Esse é um nome que, na verdade, é um nome que a gente ainda está desenvolvendo. Vamos ver como é que ele vai andar, como é que vocês vão aceitar isso, mas ele tem a ver com o multiverso, é óbvio. Eu estou pagando de Grant Morrison aqui, que coisa ridícula. Mas o que importa é que esse programa, o Terra 53, é uma atração nova no Terra Zero. Esse aqui é o episódio piloto. A gente vai tentar uma coisa nova no site, pro canal do Comic Pod exclusivamente. Vai ter repost no site, é óbvio que vai, mas essa é a nossa primeira atração oficial em vídeo. Diferente das entrevistas e coberturas que a gente faz na Comic Con, essa daqui, ela foi bolada para ser assim. Ela não vai ser uma cobertura, na maior parte do tempo vai ser eu falando com vocês. Às vezes vai ter algum participante do Terra Zero aqui desse lado. Load, põe a cara do Pablo aqui de algum jeito bem vexatório pra gente rir da cara dele. Ou talvez o Igor aqui dormindo, passando vergonha no bar. Eu peguei ele bêbado. Não, eu não peguei ele, quer dizer, eu vi ele bêbado no bar uma vez. E muito bem, sobre o que é o Terra 53. A gente vai meio que filosofar sobre algumas coisas de quadrinhos que as pessoas não enxergam a primeira camada. Coisas que não estão óbvias, coisas que não estão na cara delas, mas também não vai ser um programa mega gigante, filosófico e blá blá blá. É uma coisa mais para que vocês, que são fãs de quadrinhos e leitores como nós, e apesar de cobrirmos quadrinhos, de termos que noticiar e cobrir eventos e fazer entrevistas e resenhas, a gente também é fã, a gente também lê quadrinhos o tempo inteiro e fica interessado no que está rolando. Nós vamos começar com o renascimento da DC, que já está entrando no seu 8º ou 9º mês, mais ou menos, aqui no Brasil, e lá fora está quase no final, na verdade. Doomsday Clock e outras coisas estão pondo fim ao que é o renascimento da DC nos Estados Unidos. A gente está aí numa meia fase aqui no Brasil e numa fase final lá nos Estados Unidos. Agora, por que eu trouxe esse assunto à tona? Porque apesar de todo esse tempo que passou, desse 1 ano e meio lá fora, desse mais de meio ano já aqui nas nossas terrinhas tupiniquins, eu percebi que existe uma discussão velada nas revistas da DC. Quer dizer, não é bem uma discussão, é mais um tema em comum na maioria das revistas da DC do Renascimento que as pessoas não perceberam, ou se perceberam não deram tanta importância quanto deveriam dar, que é o tema da paternidade. Eu percebi isso primeiro com a revista do Batman, Load, mostra aqui Batman número 1 da Panini, Renascimento, joga essa coisa pra lá, que é naquela edição em que o Batman salva um avião e ele tem certeza que ele vai morrer. Ele tá falando com o Alfred sobre os tempos em que o Alfred cuidou dele como filho, sobre as lembranças do Thomas e da Martha, mas mais do Thomas principalmente, e se aquela seria uma boa morte. Isso é uma coisa muito interessante, porque parece uma coisa típica do Batman, né? Ter essa preocupação. Lembrando que esse Batman é escrito pelo Tom King, que tá escrevendo a revista do Batman até agora, ele tá no universo do Batman há algum tempo, mas lendo as outras revistas da DC, dá pra você perceber que esse assunto é comum. Se você pega Superman aqui, por exemplo, o Superman ainda tem que lidar com a perda do seu mundo original, dos seus pais terráqueos, mas acima de tudo agora ele é um pai, e isso é muito interessante. Ele é o pai do Jonathan, um garoto que cresceu rápido demais e tem os poderes dele, mas ele também tem algumas características humanas. Ele é um híbrido. Como o Superman pode se colocar como pai de uma criança dessa? Uma criança que apresenta as habilidades que ele teve, que ele tem na verdade, mas que também apresenta fraquezas humanas. Ele cai de um galho na árvore e se machuca. Isso é muito diferente de como foi a infância do Clark, por exemplo. E voltando pro Batman, ele também é um pai. E é um pai de filhos adotivos. Ele tem pupilos, ele é um mentor, só que ele sempre tratou os pupilos dele como filhos. Então a forma como ele trata o Dick Grayson, por exemplo, na nova revista mensal da Asa Noturna, que saiu encadernada aqui no Brasil, é uma relação de pai para filho muito, muito óbvia, assim, e já é um filho crescido, é um filho que não depende mais do pai para fazer nada, na verdade, né? Ele só precisa da presença, um precisa da presença do outro para que as coisas fiquem completas, né? E isso vai se repetindo em outras revistas. Por exemplo, se você pegar o encadernado do Arqueiro Verde aqui, que saiu pela Panini, o Oliver só faz o que faz pela culpa da morte do pai dele, que é muito parecido com a do seriado Arrow, por exemplo. Eles deram uma mexida na coisa, deram uma atualizada e tal. Se você pegar o encadernado do Flash, também é a mesma coisa, o Barry Allen tentando libertar o pai. Na verdade, na série ele tenta libertar o pai, né? No quadrinho o pai dele já foi inocentado, mas ele não deixa de voltar lá para conversar com o pai, para relembrar o que aconteceu. Ele ainda é uma pessoa traumatizada com o que aconteceu. Se você pegar a revista mensal da Mulher Maravilha, por exemplo, principalmente no ano 1, a revista Mulher Maravilha é muito interessante, porque as revistas principais do Rebirth lá nos Estados Unidos são quinzenais. E aqui no Brasil elas são mensais, obviamente, saindo as duas quinzenais em uma edição só. Então, no caso da Mulher Maravilha, uma edição é o ano 1,
e a outra edição se passa no presente com uma outra história. E no caso do ano 1, a relação dela materna, né, com a Rainha Hipólita é muito interessante. Ela é mais interessante do que ver o Superman com o Jonathan, ou o Batman com os pupilos, o Arqueiro, o Flash, enfim. É uma coisa enriquecedora, vamos dizer assim. É isso que é o interessante, né? E o mesmo vai acontecer com o Cyborg, o mesmo vai acontecer com a Supergirl, que ainda está chegando aqui no Brasil. Mostra ela aqui, load, porque isso aqui é muito importante. E a Supergirl, ela enfrenta o pai dela. A inteligência artificial do Cyborg, o Superman Cyborg das antigas, aquele mesmo que veio quando o Superman morreu, aquela coisa toda, ele tá com as lembranças do pai da cara, né? Então ele tá muito louco, assim. Ele quer... O plano dele é parecido com o do General Zod no filme Homem de Aço, mas ele tem algumas características próprias. A cara ainda não foi descoberta na Terra. Esse é um rebirth completo mesmo da Supergirl, é bem interessante. Ela tá começando a agir, ela trabalha pro DEO, assim como na série, mas ela está meio que redescobrindo as origens kryptonianas dela, então nós temos uma dinâmica completamente diferente. Então o assunto paternidade é muito rico nesse novo universo DC. Eu acho que a mais nova das mensais, que é a Jovens Titãs, também traz isso, porque toda essa galerinha, principalmente o Damian, né, faz o que faz por causa do pai. Dos pais, no caso, né? Porque o Ra's al Ghul, apesar de avô, não deixa de ser um pai para ele, de certa forma, vamos colocar assim. Nós temos um núcleo de revistas do Renascimento que se interconectam com o tema paternidade, e eu acho que ninguém percebeu isso até agora. O que não significa muita coisa, na verdade, porque o que está culminando do Renascimento, que é Doomsday Clock, e alguns outros encerramentos de fases aí dos autores, não está necessariamente lidando com esse tipo de assunto. Mas é interessante como paternidade e maternidade são temas universais. Acho que todos nós podemos falar sobre as nossas experiências, como nós evoluímos como pessoas através de como nossos pais nos criaram, mas também de como eles nos viram e de como nós passamos a vê-los com o decorrer dos anos. É bem aquela coisa que o Superman e o pai dele, Marlon Brando, o Jor-El fala pra ele no filme, né? No primeiro filme do Christopher Reeve, né? O filho se torna o pai e o pai se torna o filho, né? Lodi, põe essa ceninha aí que ela é muito maneira e tem no Superman Returns também, é maravilhosa. Você viajará para longe, meu pequeno Kal-El. Porém nunca o abandonaremos, mesmo perto de nossa morte. A riqueza de nossas vidas será sua. Tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo, meu filho. Você me levará dentro de você todos os dias de sua vida. Tornará minha força sua. Verá minha vida pelos seus olhos, como a sua vista será vista pelos meus. O filho se torna o pai e o pai, o filho. Isto é tudo que posso enviar com você. Então, meus queridos aeronautas, a gente fica por aqui nesse episódio piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo é esse, trazer discussões e trazer curiosidades ou até filosofia, quando for possível, sobre as revistas, não só sobre DC, não só sobre Marvel, nem só sobre super-heróis, sobre quadrinhos em geral. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha para baixo, mas fala por que você não gostou, dá sugestões, façam críticas construtivas, que a gente quer levar isso aqui adiante. Essa é a nossa primeira atração em vídeo do Terra Zero e a gente quer que seja tão gigante quanto o multiverso. Beleza? Valeu, galera, até a próxima.